Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos fazer uma breve explanação sobre acentuação gráfica. A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou também para marcar a sílaba tônica de uma palavra. E quais são os acentos gráficos utilizados na língua portuguesa? Temos o acento agudo, o acento grave, que será mencionado, estudado em assuntos posteriores, e o acento circunflexo. Lembrando que os acentos gráficos, eles são elementos essenciais e que estabelecem por meio de regras a sonoridade, ou melhor, a intensidade da sílaba das palavras. Vamos iniciar o nosso estudo pela acentuação das oxítonas. Não podemos esquecer que as palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é tônica, ou seja, é a mais forte, e elas podem ser acentuadas com acento agudo ou com acento circunflexo. Vamos para a regra? Então, diz a regra: acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em A, seguido de S, exemplo, vatapá, guaraná, sofás. E, seguido de S, pajé, vocês e café. O, seguido de S, giló, vovô, vovó, paletó. Em, exemplo, também, vintém, contém. E também as oxítonas podem ser acentuadas quando elas terminarem em ens. Exemplo, parabéns, vinténs e contens, tá? Lembrando que as palavras, elas devem ter mais de uma sílaba, tá certo? Porque se elas tiverem uma única sílaba, elas vão se encaixar nas regras do monossílabos tônicos, tá certo? E por que nós temos isso? Essas regras aqui, elas são importantes. Porque, por exemplo, eu tenho a palavra moju, cupuaçu, tatu, ambas são oxítonas, porque é a última sílaba que é a sílaba tônica. Porém, por que é que elas não recebem acento? Porque elas não se encaixam nessas regras que nós estamos vendo, tá certo? Elas todas terminam em U. Mas diz a regra que eu só vou acentuar as oxítonas se elas terminarem em A, E e O, seguidas de S, ou em iens, tá certo? Muito fácil essa regra aí, né, meus queridos? Agora, nós vamos ver uma regra ainda mais fácil, que é a regra das proparoxítonas. Não podemos esquecer que as palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica, ou seja, é a mais forte, e ela tem uma única regra, tá? Então, diz a regra que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, né? Sem exceção, todas recebem acento. Então, se a antepenúltima sílaba ela for a sílaba tônica, ela indicar que ela é uma proparoxítona, então todas devem receber o acento gráfico, tá certo? Exemplo: vítima, ridículo, rápido, lúgubre, médico, módulo, ânimo, titânico, catastrófico, hiperbólico, tá? Então, muito facinho aí o nosso estudo sobre acentuação gráfica. É claro, nós ainda temos regras de acentuação gráfica que ainda vão ser estudadas, porém, a gente vai ficar por aqui. Tá ok? Até a próxima aula. Um beijo no coração de cada um e muito obrigada!